E aí, meus amigos, beleza? Bom, todo mundo aí deve estar acompanhando aí, né? A... O lamentável ocorrido na Venezuela, triste ocorrido na Venezuela, do terremoto, dois terremotos parece, né? Que parece que até agora, até onde eu tô gravando esse vídeo aqui, já estava em, que se sabe, né? 1.430 mortes. Isso é muito triste. Um país pobre, sem recursos. No Japão teve o terremoto também, mas lá é um país com recursos já. Você vê que parece que nem vítimas tiveram. Mas também acho que não foi tão forte como foi na Venezuela. E, e eu até comentei no outro canal tudo sobre isso aí. E também eu, eu passei uma pincelada de pessoas que meio que tripudiam, né? Em cima do terremoto. Aí eu previ, eu não sei o que, como já deve estar sabendo por aí. Mas teve uma dessas previsões aí que me chamou a atenção. Foi do menino aí, um tal de Jesus, uma coisa aí. Depois vocês vão ver aí. Que, segundo dizem, ele previu esse terremoto dias antes, não, um mês antes do ocorrido. Ele postou no TikTok dele. E ele fez o vídeo no TikTok e agora parece que está viralizando. Eu vi o vídeo dele, o pessoal trouxe até traduzido por IA. Cara, vamos ver o vídeo primeiro, depois vamos trazer a, as nossas opiniões, né? Porque eu vou dar a minha, quem quiser escrever a opinião, fique à vontade. E eu acho que eu respeito todo mundo, a pessoa sendo cristã, sendo ateu, o que for, eu respeito todos. Como eu disse, eu sou agnóstico, mas eu respeito qualquer religião. Se a pessoa, desde que não prejudique ninguém, se a pessoa chegar em mim e dizer, ó, eu virei evangélico, tá sendo bom? Vai lá. Ah, virei bandista, te fez bem? Vai lá. Vamos dar uma olhadinha no vídeo aí. Eu queria fazer dois tipos de comentário. Um a respeito da premonição em si, e a outra sobre Deus nessa história toda. Vamos ver o vídeo? Vamos lá então. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora em que estiveres vendo esta mensagem poderosa. Meu nome é Jesus Lopes e venho lhes trazer uma mensagem poderosa diretamente do Espírito Santo de Deus, que tem como propósito redarguir o povo de Deus com a seguinte declaração. E a mensagem diz o seguinte: foi escrita em 1º de maio de 2026 e declara da seguinte forma: agora, com total respeito e responsabilidade, peço que meu Senhor nos céus receba toda a honra e glória. Assim diz o Senhor. Estou decepcionado com seus atos imorais. Minha presença está irada por acolherem fogo estranho no altar. Eu uso esse servo para que sejam advertidos e não se percam dos acontecimentos. Primeiro, a perseguição chegará à igreja na Venezuela para provar sua fidelidade em mim. Depois, virão 2 terremotos que abalarão o país tragicamente. Caracas, Valência, Amazonas, Bolívar, Mérida, São João, Maracaibo, Sucre, Táchira, Cojedes, Ilhas, Ilhotas, Maracai, Porto Ordaz, Porto Ayacucho. Grandes bestas surgirão, devorando o povo venezuelano por soberba e idolatria em meus altares. Também haverá um derramamento de sangue para aqueles que amaldiçoaram meu nome e o de meus servos, por sua falta de empatia com quem precisava. Seus atos serão julgados um por um. Assim diz o Senhor Elohim, El Shaddai, Adonai e Elei Shalom. Assim diz o Senhor: estou irritado por todas as coisas que vocês fazem e levantarei as bestas que guardei até os últimos tempos para radicar meu poder no povo da Venezuela. Sentireis o verdadeiro ranger de dentes por ignorardes minhas instruções e como Zedequias e Coré, arrastados ao fogo que consome a carne. Assim diz o Senhor: estou em. Eu sei tudo o que fazes e mesmo sendo pobre tens grande poder. Assim disse o Senhor ao povo da Venezuela: sei que talvez estejas envolvido em coisas que não deves fazer, mas mostrarei meu poder em tuas terras e em tuas águas antes do meu retorno.
Será um processo muito doloroso, mas para o teu bem, para que me ames de verdade, provarei tua disposição de te sacrificar por mim. Assim disse o Senhor Jesus, Adonai Yireh Rafa Shabaot. Bom, ele tem mais, acho que 2 outros vídeos. Eu vou trazer em outros vídeos em sequência para não ficar muito longo o vídeo e também para não misturar os assuntos. Mas vamos lá. Eu pesquisei e realmente ele parece que gravou esse vídeo antes do terremoto da Venezuela. Então isso aí, muita gente estão botando fé mesmo que o rapazinho aí recebeu essa mensagem, essa profecia, né, sobre o terremoto da Venezuela. Só que, vamos lá, eu particularmente, eu fico com o pé atrás por tudo essas coisas aí. Por quê? No mundo inteiro, todos os dias acontecem centenas, isso para não dizer milhares, de premonições aí ao redor do mundo. E eu acho meio assim, não tão difícil de aleatoriamente, uma delas, coincidentemente, acontecer com algo que, sei lá, algum fato aí. Como foi o caso desse menino aí. Ah, mas ele era venezuelano e ele falou da Venezuela e aconteceu na Venezuela. Tá, mas só ele não deu data. Ele disse que iria acontecer, então podia acontecer tanto agora como podia acontecer daqui a 5 anos. E aí? Se não acontece agora, acontece daqui a 5 anos, então ele previu do mesmo jeito? Ele não deu datas. Então, eu já fico com o pé atrás com isso aí. Como eu disse, no mundo inteiro existem centenas de milhares de tentativas de premonições. Aqui mesmo, a tal da Val Baiana não disse que teria um terremoto no Brasil? E ela associou o terremoto da Venezuela com o terremoto do Brasil? Então, aí quem tá certo? É ela? É o rapazinho? Quem que é? Ela falou que era no Brasil, o rapaz falou que foi na Venezuela. Então, se o terremoto tivesse acontecido no Brasil, que é improvável, não é difícil, não estou dizendo que é impossível, porque, como já fui cansado de explicar, o Brasil fica numa região, vamos dizer assim, no meio da placa tectônica. Já essa região da Venezuela, ela fica na divisa da placa tectônica. Então, ali podem ter choques entre elas e causar terremotos. Como pode acontecer no Chile, como aconteceu no Japão. Então eu fico com o pé atrás aí, porque essas coisas, é como eu disse, cara, no meio de milhares de evidência que tem todos os dias no mundo inteiro, se uma só não calha, é igual a Mega Sena. Qual que é a chance de uma pessoa ganhar na Mega Sena? Qual que é a chance? Eu não sei quantas, em mil, em milhares aí. E não tem pessoas que fazem apenas um jogo só e ganha? Tem nada de paranormal nisso aí. É coincidências. Mas uma coisa que me chamou a atenção também nisso tudo aí. Vamos assim, imaginar que fosse verdade isso aí. Que é verdade, que realmente Deus mandou essa mensagem para ele. E dizendo o porquê que ele mandaria esse terremoto. Uma coisa que eu acho assim impressionante. Segundo o que ele mesmo disse aí, que Deus estaria decepcionado e irritado com algumas atitudes do povo venezuelano, como idolatrar outros ídolos, basicamente, pelo que eu entendi aí, né? Que trouxeram outras coisas no altar dele. É uma das coisas que acho estranho. As pessoas sempre dizerem que Deus é infinitamente bom, onisciente, onipresente, onipotente, tudo. Mas você não acha estranho? Seja sincero. Para um ser que o que mostra é um ser perfeito, acima de tudo, se sentir decepcionado, irritado, não parece muito humano isso aí? Para um ser perfeito? E outra, um ser onisciente, que pelo menos teoricamente deveria saber tudo,
se decepcionar, se você se decepciona, qual que você espera e não acontece? Eu acho, sabe, essas coisas eu acho muito estranho isso aí. E outra, você já reparou também que, apesar de dizer que Deus é infinitamente bom, é só amor, mas tudo que você vê falar de Deus assim, é tudo relacionado a dor e sofrimento. É terremoto, é a ira de Deus, Deus vai pesar a mão e não sei o que, é pessoas morrendo, é guerra. Aí as pessoas falam assim, vamos orar pelo povo da Venezuela. Eu acho que fica meio estranho você orar para alguém que mandou o terremoto. Então não seria uma oração pelo povo da Venezuela, seria você implorar para que Deus pare com isso. Eu não entendo como com um ser todo bondoso, só porque se chateou, porque estão adorando outros ídolos aí, ele tem que punir com destruição e morte os seus filhos assim? Por que esse temor eu não estou dizendo que eu estou trazendo o Deus que a humanidade apresentou para nós. Porque esse temor da pessoa adorar outros ídolos, outros deuses, se ele é realmente o único Deus do mundo, ele não tem do que temer. Porque essa ânsia em ser idolatrado, amado, se existisse pelo menos uns 3 deuses, até eu entenderia. Ele, tá adorando o outro, tem que adorar a mim. Mesmo assim, é um meio que egoísta, né? Mas não é estranho. Eu acho particularmente estranho isso aí. E outra, somente pelo fato da pessoa ter idolatrado um outro ídolo aí, ele pune com morte e destruição. Não é um pouco exagerado isso, não? É um pouco pesar na mão? Afinal, ele é nosso pai, nós somos seus filhos queridos, que desde que nós ajoelhamos perante ele, adoramos somente a ele. E as pessoas vêm dizer, eu indago as pessoas sobre isso aí, às vezes eu converso com pessoas a respeito desse tipo de coisa que acontece, e eles falam, não, Deus não é bom nem ruim, Deus é justo. Mas aonde está a justiça nisso? Será que todos esses 1430 que estão sabendo até agora, eles estimam muito mais, eram realmente pecadores? Que fizeram alguma coisa errada? Eu vi imagens de crianças. Eu vi imagens de criança que nasceu no meio dos escombros. Animais. O que é o animal? O animal não idolatra ninguém. Tem uma imagem de um cãozinho lá, o pessoal tentando dar água para ele. Onde está a justiça nisso aí? É igual o dilúvio. Porque a história do dilúvio é porque estava todo mundo em pecado, todo mundo com o rabo preso em pecado. Aí ele foi lá, não, é mais fácil arrebentar com tudo. E engraçado que no meio do povo que morreu, com certeza deveriam ter idosos, crianças, grávidas. O que uma criança teria de pecado? O que uma criança que nem nasceu, que estava no ventre da mãe, tem de pecado e tem que pagar? É essas coisas que eu não entendo. E é por isso que eu acabei me afastando de religião. Porque todas as vezes que eu vejo em religião, tudo é sempre relacionado a dor e sofrimento. Dificilmente você vê alguma coisa assim boa, a menos que aquele pessoal os trambiqueiros que curam os outros lá nas igrejas aí e outros lugares aí, que pra mim também tem trambique no meio. Mas se você lê a Bíblia, existem partes da Bíblia que se você lê e você não souber que é a Bíblia, você fica aterrorizado. Olha a história do Jó aí. Lenda ou não, a história, pra mim, é uma história de terror. Pra mim é uma história de terror. Um Deus apostar com o diabo a sorte de um homem lá.
Se Deus sabe de tudo, ele não precisava ter apostado com o diabo. Então, o que leva a crer, o que eu entendi aí, que o diabo passou a perna em Deus e enganou Deus. Fala, beleza, fiz apostas com Deus. Então, onde está a justiça se você jogar com vidas? Então, sabe, é por esse motivo que eu acabei por me afastar de religião. Que muita gente faz, né, diz fazer o bem só por causa da religião. Eu já vi gente falar assim, eu já vi gente falar pra mim, eu só não te dou um tapa na cara porque eu sou religioso. Então quer dizer que a religião é uma coleira. Então se tirar a coleira, ele vira o que ele quer. Eu acho que a pessoa tem que fazer o bem, não pensando na vida eterna do que ele vai ter no futuro. Pra mim isso é tudo egoísmo. Você tem que fazer o bem por fazer mesmo, por você querer o bem da pessoa. Não esperando algo em troca, como todo mundo na realidade faz. E agora dizer que esse negócio da Venezuela aí, Deus puniu o povo venezuelano, e é só lá que existem pessoas idolatrando outros deuses? Já pensaram nisso aí também? E se você acha justo isso aí, você falar o que me falaram, não, Deus é justo. Vamos dar um exemplo aqui. Imagine que o seu pai, ele exige que você o respeite sem questionar nada. Você deve obedecer somente a ele, idolatrar somente a ele como seu pai. Estou falando do seu pai mesmo, seu pai biológico. E se você desrespeitar o seu pai, por um deslize que seja, ele te desce a chibata, ele te arrebenta. Seria justo? E vamos piorar. Seria justo seu pai te mandar dessa para melhor porque você desrespeitou? Aí a pessoa vem dizer, não, mas você não quer comparar Deus com... Sim, eu comparo sim, porque quem diz que Deus é infinitamente bom não sou eu. Eu não consigo ver uma pessoa infinitamente boa fazendo isso aqui de mal para alguém, como aconteceu na Venezuela. E é triste. O triste é pessoas falando, não, vamos orar para pessoas da Venezuela, que não sei o quê. E você vê os verdadeiros anjos lá, os verdadeiros anjos mesmo, aqueles que, sem conhecer, estavam trabalhando, tentando salvar vidas. Então, o pessoal do resgate, os bombeiros da Venezuela. E tem um vídeo em que, enquanto eles estavam tentando salvar vidas nos escombros, veio outro terremoto. Então, se você olhar pelo lado, digamos assim, religioso, não seria uma justiça? Por que então, se Deus ele olha para aquelas pessoas, por que ele mandou outro terremoto então, enquanto os bombeiros da Venezuela estavam lutando nos escombros, tentando salvar vidas? Para impedir de salvar alguma vida, algum pecador estava lá? E mais uma vez eu digo, eu vi muitas fotos de crianças, animais, bebês. Qual o pecado disso aí? Por que eles têm que pagar por algo que eles nem sabem? Eles nem têm noção do que está acontecendo. Eles só sentem a dor, o medo, e ainda as pessoas vêm me falar em infinitamente bom. Eu não consigo ver isso aí. Sinceramente, eu não consigo. Porque, como eu disse, toda vez que eu escuto falar alguma coisa sobre Deus, alguma coisa, dificilmente, eu não lembro de coisa boa. Eu só vejo dor e sofrimento. Só isso. Só isso. Se você pegar o Deus do Velho Testamento, cara, dá medo. Dá medo. Se aquilo ali é bondade, eu não quero nem ver se ele fosse maldade. Mas
Cada um, né? Tem mais 2 vídeos dele, acho que um ou dois, acho que é uma continuação desse, e tem mais um que ele fez, uma segunda, que eu também achei bem estranho, achei esse Deus muito ideológico desse menino aí. E eu vou trazer em outra oportunidade. Quem quiser comentar, eu fico até grato, dê a sua opinião, concordando comigo ou não concordando comigo. Eu respeito todos, só que eu tenho a minha. Eu sou sincero, eu não posso chegar aqui e enganar as pessoas e me auto-enganar. Então, vocês fiquem à vontade a escrever o que quiserem. Claro, se eu sou, como eu disse também, eu sou como um espelho. A minha resposta será um reflexo do jeito que você perguntar. Beleza? Mas é isso aí. E eu espero que, além das orações, né? Tem que pedir pro mesmo ser que mandou o terremoto para ele para com isso. Que ajuda humanitária, que é o que eles mais precisam mesmo agora, cheguem e consigam tentar, sei lá, salvar o que der para salvar. Porque eu vi relatos aí de repórter dizendo que tem lugares aí que eles não têm estrutura nenhuma. Então o próprio povo tá tirando pessoas dos escombros, às vezes pessoas sem vida, e estão jogadas ali porque o país não tem condição. Então, eu acho muito triste isso aí, você dizer de um Deus que se aborrece, se irrita, mas não se comove com o que acontece com os seus filhos, né? Valeu.